Queridos irmãos, mais uma vez voltamos a refletirmos sobre o capítulo 26 do livro de Levíticos, e eu queria dizer, na primeira reflexão, os versículos 1 a 3, nós vimos algumas questões básicas que seriam importantes, ou que eram importantes para que nós pudéssemos ver. Vejam bem, vimos bênção e vimos maldição. Vimos a desobediência e o castigo pela desobediência. Hoje nós gostaríamos de ver arrependimento e restauração. Na verdade, queridos irmãos, a desobediência trouxe consigo o castigo. E nós vimos que os versículos 14 até o versículo 39 tratava dessa realidade da desobediência. Mas hoje nós queremos ver sobre os versículos 40 e 45, que fala sobre arrependimento e restauração. Arrependimento nos traz uma restauração. O capítulo 26, os versículos de 40 a 45, nós lemos o seguinte. Vejam o que é que o texto nos diz. Mas, se vocês confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andam em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles, e os testificasse, e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos. Sabe, queridos irmãos, se nós atentarmos então para estas verdades, nós então veremos que Deus tem um propósito muito interessante para as nossas vidas. O que é que o Senhor tem para nos dizer, então, neste momento? Se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim. Nós precisamos reconhecer que nós estamos seguindo uma vida, uma orientação dos nossos pais, que eles nos transmitiram, até sem nenhuma má intenção às vezes, mas que estavam contrários às determinações e às coisas que Deus quer que sejamos. Deus quer que sejamos uma nação santa, povo de Deus. Povo que não se envolve com questões deste mundo, mas que está no mundo para consertar, para ter uma vida digna, que possa influenciar o mundo para andar nos caminhos do Senhor. Mas nós temos visto o contrário. O mundo tem vencido o seu povo. O texto diz que me levaram a opor-me a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos. Mas se o coração obstinado se humilhar, e eles aceitarem o castigo do seu pecado, diz a palavra do Senhor. Agora sim, queridos, esse é o que eu quero falar com os irmãos hoje. Eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Deus quer salvar a sua terra. Deus quer salvar a nossa vida. Deus quer salvar a vida dos nossos irmãos, dos nossos parentes. Deus quer salvar as nossas igrejas. Deus não quer que as nossas igrejas no Brasil e no Maranhão possam fechar as portas, porque as pessoas estão sendo levadas para a morte espiritual. O texto, versículo 43, diz que por eles será abandonado e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolada. Receberão castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas alianças. Meus queridos irmãos, quando nós rejeitamos os decretos de Deus, nós nos colocamos numa situação complicada, difícil de podermos compreender a realidade da nossa própria existência. Apesar disso, prestem bem atenção, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los.
não deixarei que sejam destruídos totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor e sou o Deus deles. Deus é o nosso Deus. Deus é o nosso Senhor. Mas, meus queridos irmãos, por amor deles, diz o Senhor, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre o próprio Deus e os israelitas, por intermédio de Moisés. Nós somos hoje, queridos irmãos, o Israel de Deus. E como o povo de Israel do tempo do Antigo Testamento, nós estamos também nos distanciando de Deus. Na verdade, o que Deus está querendo é dizer o seguinte: vinde, filhos meus, vinde, meus filhos. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhasse e orar e se converter dos seus maus caminhos, do seu cristianismo sem sentido, do cristianismo que parece que não somos cristãos, do cristianismo que não nos dá paz, do cristianismo que nós não estamos vivendo uma vida abundante, porque qualquer dificuldade, qualquer circunstância difícil na nossa vida, nós esquecemos que somos um povo de Deus. Que ele disse: vou preparar-vos lugar para que onde eu estou estejais vós também. Ele está nos dizendo que os seus decretos e as suas ordenanças e as leis do Senhor, que ele nos estabeleceu, ele está pronto para restaurar em nossas vidas. E ele restaurou tudo isso em Jesus de Nazaré, no Filho de Deus, que viveu entre nós, fez o bem, pregou o seu evangelho, nos ensinou a viver a palavra. Ele nos enviou o Espírito Santo para nos conduzir, para nos alertar, para permanecer conosco todos os dias, até a sua volta. Meus irmãos, ele está querendo que nós nos voltemos para ele. Que essa pandemia, que este isolamento, que estas mortes que nós estamos vendo, seja como que um alerta para dizer para nós, povo de Deus: voltem-se para mim. Vamos nos voltar para o Senhor. Vamos curvar as nossas frontes, vamos nos dobrar diante dele e dizer: Senhor, tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso amparo, tu és a nossa segurança. Tu és, Deus, o nosso refúgio, porque de geração em geração tu és Deus. Meus queridos, que nestes dias nós possamos viver na realidade de que o Senhor é o nosso Deus. E não é uma pandemia qualquer, não é um coronavírus qualquer que vai nos afastar desse amor de Deus. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Foi ele que disse: vinde a mim todos que estáis cansados, vinde a mim todos que estáis oprimidos, vinde a mim todos que estáis então ansiosos, angustiados, vinde a mim todos que estáis com pânico, com medo, e eu vos aliviarei. E ele, olhando para alguém que estava seguindo, mas que estava com medo, disse: não temas, eu estou contigo. E o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então não havemos que temer. Olhe para os seus irmãos, olhe para os seus amigos na sua casa e olhe para eles e diga assim: nós seremos vencedores em Cristo Jesus, porque ele venceu o maior inimigo, a morte. E é dela que nós estamos com medo dentro desta pandemia e dentro deste Covid-19 que está sendo uma ameaça. Queridos irmãos, eu me lembro então, para concluir, um pequeno poema. Eu vou fazer apenas aqui uma paráfrase de algumas palavras. Disse que: vem, doce morte, tu não és nenhum mistério, tu não és nenhuma dificuldade. Porque a morte que hoje eu morro não é a morte verdadeira. A morte que agora eu morro é a morte de brincadeira, porque é uma morte que abre as portas para as mansões celestiais, para o encontro maravilhoso com Deus, o nosso Pai. Sabe, queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça com que a sua vontade, a sua graça resplandeça em nós,
para o louvor e honra da sua glória. No nome do Senhor, hoje e sempre, Ele estará conosco. Amém e amém.